isso aí, galera, New Speed Game trazendo mais vídeo exclusivo aqui pra vocês e com informações de bastidores aqui, que é mais importante ainda, de coisas que possam estar entrando no jogo. Mas pela data que foi enviada e pela data que foi anunciada, com certeza absoluta, uma quantidade considerável de informações vai estar entrando no jogo. Então acompanhe esse vídeo até o final porque vai ser de extrema importância, não importa se você for brasileiro ou de qualquer outro país que estejam acompanhando. Mas sem enrolação, por quanto tempo vocês demoraram para descobrir que tem uma categoria do Pokémon TCG Pocket no fórum oficial do Pokémon? E como vocês sabem, a gente sempre lá trabalha com links e vamos deixar no link na descrição para vocês também estar fazendo parte, engajando também, né? Mas vamos estar acompanhando aqui, ó, a carta da comunidade, dia 13 de novembro de 2024. Lembrando que eu vou estar mostrando a data também da outra informação para vocês não restar literalmente nenhuma dúvida, e vou estar revelando informações na medida do possível. Todos vocês que jogam Pokémon Estampas Ilustradas Pocket, aqui quem fala é a equipe de desenvolvimento do Pokémon Estampas Ilustradas Pocket. Primeiramente gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos que esperaram pelo lançamento, bem como a todos que já se aventuraram no jogo. Sim, os turistas de Nova Zelândia é referência. Continuaremos aqui desenvolvendo o trabalho no jogo para que todos possam aproveitar ainda mais, e daqui para frente planejamos realizar uma variedade de eventos no jogo no Pokémon Estampas Ilustradas Pocket. Agora, gostaríamos de anunciar um novo conteúdo planejado para ser lançado em nossa grande atualização. É que acontece, isso pesa muito fortemente relacionado a mensagem que vocês vão ver aqui ainda nesse vídeo aqui, porque se fosse uma atualização como já teve vários vazamentos, teve quantidade muito grande de vazamentos, então tá planejado para ter uma atualização por semana, mas aqui já deixa explícito aqui, totalmente confirmado, que vai ser uma grande atualização, ou seja, o que tiver naquela lista aí, se for implementada pelo menos 50%, já vai tornar o jogo extremamente melhor do que já está. E isso com menos de meses de lançamento. Mas vamos continuando. Para começar, planejamos adicionar novos pacotes de boost até o final do ano, que isso aí já foi vazado. Além disso, pretendemos adicionar uma nova função que permite que certas cartas sejam trocadas a partir de janeiro de 2025. E no próximo vídeo vamos estar falando, vai ser não só 100% focada, mas como também vamos estar aprofundando em todas as camadas relacionadas a esse assunto, que sim, nós estamos atentos até em vocês, mas aguarde o próximo vídeo. Mas aproveite que você está aí, se inscreva, ative o sininho para receber notificações, que aqui só rola informações exclusivas. Aqui planejamos aqui expandir gradualmente a seleção de cartas que poderão ser trocadas. Mas, whatever. Só pela possibilidade de o primeiro jogo que vai ter essa de TCG, que vai ter essa possibilidade de troca de cartas, olha, já vai estar valendo pra caramba. Também estamos desenvolvendo outras funções, além de uma função de troca anunciada aqui. Lançaremos mais tarde sobre essas atualizações quando estiverem mais perto da sua data de lançamento. Fiquem atentos para o que está por vir. Esperamos que vocês continuem aproveitando o Pokémon Estampas Ilustradas Pocket e não se esqueça de abrir os seus pacotes de booster todos os dias. A equipe de desenvolvimento do Pokémon Estampas Ilustradas. Mas, com certeza absoluta, vocês viram em muitos canais, e não importa se brasileiro ou de outros países, essas informações, até no próprio X aí oficial, mas aqui a gente trabalha com informações especiais e privilegiadas, vamos dizer assim. E aqui vocês podem ver aqui, ó, Dena Game Support, que aqui também, como vocês podem ver, está conectado. E aqui, ó, Pokémon Custom Support. Aí vocês estavam aqui, ó, Pokémon Trade Card Game Pocket. Mas o principal motivo de estar mostrando é esse aqui, ó, data 11 de novembro de aqui está escondido, mais tarde em 2024. Porque é óbvio, né, que o jogo não foi lançado em 2023. Mas por que eu estou mostrando isso? Eu vou estar mostrando também outras informações aqui.
Aqui a captura de tela foi 11/11/2024, 11/11/2024. E aqui, ó, como vocês podem ver, sempre acontece isso aqui. Última modificação, 11/11/2024, às 13h41 da madrugada, ou seja, basicamente no horário que vai estar produzindo esse vídeo, como sempre. Mas vamos sem enrolação, que realmente interessa. Antes eu quero deixar um recado que realmente interessa. Como vocês sabem, já anunciei que a nossa comunidade é a maior, não só do Brasil, como também da América Latina. E também, pelo menos a minha pessoa está interagindo com a maior quantidade possível de comunidades, a maior quantidade possível de não só países como de continentes, tanto que chegamos a esse consenso de tudo que está na lista, e também vamos regularmente estar enviando para Dena, para Pokémon Pocket também, Company, e aqui é como vocês podem ver. Mas link na descrição, façam parte e engajem pra caramba aí, que vai valer muito a pena. E podemos ver a lista aqui. Lembrando que eu fiz esse catado aqui não só levando em consideração aí, ó, que eu sou fundador da comunidade do Yu-Gi-Oh! Duel Links, então eu tenho 7 anos de experiência ou mais, que eu joguei desde a versão beta em 2016. E também fundei a de Master Duel, de Cross Duel, de Rush Duel, para até a comunidade aí onde eu tenho King of Fighters All Star também, ou seja, experiência ainda mais com a comunidade, ainda mais falando os desejos da própria comunidade que desenvolvedores eu tenho muito. Mas vamos ao que realmente interessa aqui agora. Esses tópicos estão, incluindo os tópicos também de prioridade, que são coisas assim que vai facilitar muito o jogo se tornar cada vez melhor, principalmente antes os mais cruciais possível aí, são esses 3 meses. Que se jogos como o próprio Dragon Ball Spark Zero tivesse ciência, eles não estariam como aconteceu recentemente, perdendo 90% do público. Mas vamos nos focando aqui, ó. Primeiro tópico, que esse eu considero emergencial, mas também o segundo é tão ou mais emergencial do que esse, mas esse eu vou estar dando uma explicação extremamente mais a fundo, apesar do que já está aqui na cara, né? Adicionar o jogo ao Google Play PC urgente. Aí, antes de dar essa explicação, eu vou estar falando por que urgente. Porque é o seguinte, temos que pensar o seguinte: qual é o seu público-alvo de Pokémon TCG Pocket? Primeiro, os jogadores de Duel Links, não vamos ser hipócritas. Segundo, os próprios fãs e também pessoas aí que tá criando atualmente conteúdo, ou até o Cerebê que completou 15 anos agora. Então, extremamente, e vai ser extremamente benéfico para aqueles, porque é o seguinte: esse Google Play PC, ao contrário desses emuladores, como foi feito único exclusivamente para porque é o seguinte, Google Play PC é a ferramenta oficial do Google para estar simulando o Android e tá fazendo, no caso, não só todos os jogos que terem no catálogo Google PPC são os próprios desenvolvedores, ou seja, por isso que eu estou pedindo diretamente a Dena para eles estarem adicionando, porque aí eles vão ter a métrica também de a quantidade de pessoas que estão jogando e também criando conteúdo, que nós vamos ser hipócritas. E é por isso que eu botei aqui com urgência, porque até pessoas que vão estar começando, ou então pessoas que vão estar de Duel Links pro Pokémon Pocket, ou até criador de conteúdo que nunca jogou jogos mobile, simplesmente não vai ter muita dificuldade de eles baixarem o Google Play PC, baixarem o OBS, simplesmente baixar o Campicote, pronto, começar a criar conteúdo, até que seja do zero. E quanto maior quantidade em todos os países ainda por cima possíveis de criador de conteúdo, é excelente para o nosso joguinho. E aqui, para que criador de conteúdo possa gravar vídeos. Eu pensei em outra parte aqui que vocês estão, logo de cara vocês estão vendo também aqui, que vai combar com essa ferramenta, então vamos acompanhar também. Outra coisa que não digo que era para ter no começo, que também vamos lembrar que realmente interessa. O principal motivo de eu ter mandado esse e-mail para Dena foi o principal. Temos que pensar que
a Dena, o primeiro jogo de Pokémon que eles fizeram é o Pokémon Master, ou seja, um jogo totalmente diferente do Pokémon TCG Pocket. Se fosse os criadores do Pokémon Live criando o Pokémon TCG Pocket, a gente poderia até estar ciente assim, não, porque eles já têm criando um conteúdo, eles já estão cientes assim, já tem uma quantidade insana de feedback, então eles já sabem muito bem o que eles podem estar adicionando. Mas temos que ter paciência, porque agora no primeiro momento eles literalmente não sabem o que fazer. As únicas métricas que com certeza eles estão em cima é o seguinte: quantidade de jogadores ativos e quantidade de receita. Então cabe nós, líderes de comunidade, sabe DKED, que eu tô ligado, estamos criando assim a lista, tá engajando, tá, na medida possível, tá entrando em contato até com a própria, com todo mundo, Dena, Pokémon Company, a Cretarix também. Vale a pena. Fora que a gente tem que lembrar mais uma vez, assim como eu falei lá nesse vídeo aqui, que a Nintendo e a Pokémon Company, eles têm um Pokémon Day, ou seja, se tivermos um do jogo do TCG Pocket, vai ser muito bom mesmo. E eu já tô em cima, bem provável que saia. Mas vamos ao segundo aqui, ó, ranqueada. Que quanto mais recente eles colocarem, olha, perfeito. Olha. Outra coisa aqui, ó, que como eu falei pra vocês aqui, ó, vai com o baco lá em cima, assim. Função de compartilhar decks, que criador de conteúdo e precisa interagir com os seus inscritos de alguma maneira. Que acontece o seguinte: aí eles vão criar conteúdo, mas acontece que muitos jogadores, principalmente os que vieram do Onix e principalmente dos que são fãs de Pokémon e que nunca jogaram o TCG, estão totalmente amadores assim, ó, não sabem quais são as melhores cartas, como montar. Aí que acontece, aí já entra assim, ó, a experiência não só de jogadores do próprio TCG, como também do live, como também dos criadores de conteúdo. Pronto, adicionar a função de compartilhar deck, simplesmente eles criam o deck, compartilham o link, até as pessoas que estão começando do zero, adicionar os decks, começar a treinar, que tem muitas locais aí dentro do jogo que tem condições tranquilas de estarem treinando em vários níveis, isso que eu gostei também. E ó, facilitar a vida pra caramba. Outra, função de salvar replay das partidas. Aqui o que acontece que realmente interessa. Tendo o Pokémon Day, ou tendo até os torneios oficiais, ou tendo até torneios não oficiais, como da nossa comunidade, vai ser de extrema importância. Ah, porque você não pediu função de criar torneios? Como eu já falei para vocês, a equipe ainda está engatinhando, eles vão fazer uma quantidade respeitável de testes. Então, quanto mais a gente puder facilitar a vida deles, ó, beleza. E tem uma quantidade respeitável de sites, alguns até adicionei até no próprio nosso site, link na descrição, que os próprios jogadores podem dar assim, ó, não só participando, organizando ou até criando novos torneios. Então, bora aliviar um pouco a carga dos desenvolvedores também, né? Facilitar a vida para todo mundo. Uma coisa que eu senti falta pra caramba, não por ser que eu não sou leigo, né? Mas que quanto for mais poder facilitar, melhor. Que acontece é o seguinte: a maneira de fazer os filtros de cartas é mediano. Porque é o seguinte: o do Onix, até no Master Duel, estão bem melhores. Não sei como é o do Marvel Snap ou do Magic, mas pelo menos desses dois jogos aí que eu já tenho uma grande familiaridade por anos aí, eles têm um filtro aí, tem filtros no plural, que facilitam muito a busca de cartas assim. Tem como obter, que é melhor ainda, que eles podem até adicionar futuramente, mas se tiverem pelo menos a barra de pesquisa, olha, seria bom, muito bom assim, ó. Bota o nome do assim, ó, o nome da carta já foi. Aí, mas eu tô pedindo assim que com certeza eles vão estar, ó, melhorando vários filtros. Com certeza absoluta, esse design atual que já nós estamos vendo, como eu já falei até na nossa comunidade no grupo do WhatsApp,
o jogo ainda tá em fase beta, que eles só vão sair da fase beta quando tiver lá, ó, no caso, sair do ponto do 1 e aí parte pro 2. Por enquanto essa beta, é tudo beta. Tanto que até nos arquivos do jogo, tudo assim, ó, até coleção é o A, tá A1 e o próximo que vai vir agora vai ser o A2. Então, mais uma indicação que estamos em alpha. Vamos pro próximo toque. Esse aqui, o que acontece é o seguinte, é por falta de experiência, não é por maldade não. Tem uma área de destaque com os eventos que estiverem acontecendo. Sim, com certeza, até os jogadores do Master Duel, do Duel Links, e também até de outros jogos, estão sentindo uma falta respeitável assim de uma área com grande destaque, que geralmente os jogos de gacha tem ainda mais destaque ainda, dos eventos que estão ocorrendo, e também dos boosters, tudo. Então essa já é uma dica aí que com certeza absoluta vai já estar entrando naquele pacote a grande atualização. E todo mundo só tem que ganhar, porque simplesmente assim, não só jogadores novos, como também assim, uma pessoa assim que não tem como acompanhar o jogo frequentemente, simplesmente ela vai abrir seus pacotes, já vê lá o banner, ó, pronto, já tá participando. E aqui, ó, esses daqui logo que eu comecei a elaborar essa lista aqui, foi a primeira enquete que eu fiz, que acontece o seguinte, que eu queria ainda muito mais participação da comunidade, porque o que eu fazia no Master Duel, até no Duel Links, deu certo pra caramba. Acontece o seguinte, eu fazia enquete aberta, ou seja, do nada se aparecesse assim outras opções assim, ó, ia facilitar pra caramba também, que por mais que eu conheça o jogo, por mais que a comunidade reclame, com certeza absoluta ia acabar uma ou outra coisa ficar de fora. Mas vamos que realmente interessa aqui, ó. Sobre evento de farm. Tudo bem que eles não vão... Posso até ser que no primeiro momento não. Eles não facilitem a vida de estarem distribuindo as ampulhetas, porque a moeda tecnicamente a moeda oficial do jogo. Mas tem outros recursos que a gente pode estar, não só aqueles pozinhos, como também o próprio fragmento de carta, que possa estar facilitando a vida dos jogadores, principalmente porque literalmente todos os jogos, independente de serem jogos de console, jogos de mobile, eles dependem e muito de jogadores free to play, ou seja, mais de 60% dos jogadores, quase 70%, 80%, dependendo do jogo. Então, quanto mais vocês puderem cativar, claro que vocês não vão dar assim, a moeda do jogo assim na mão. Mas tem uma outra coisa que vocês podem estar cedendo em quantidades disparatadas, em pequenas quantidades. Olha. Aí que acontece? Evento de raid. Aí você, pessoal, sim, mas o que acontece? Por melhor que o jogo, por mais interativo que o jogo seja, se tiver só um tipo de evento, uma hora cansa. Aí é bom assim, ó, nem que seja assim, ó, 2 eventos de farm, um evento de raid, outro evento de vira carta. Olha, já completa o mês. Fora que eles vão ter assim, ó, já com os eventos que eles próprios têm programado, vai facilitar pra caramba. Aqui uma coisa assim que vai deixar muitos jogadores, principalmente de Mist, principalmente de deck de água, em um primeiro momento eles vão estar ignorando e quando tiver ativo eles vão estar pistolaços. Sim. Como é o primeiro jogo de cartas da Dena, pelo menos até onde eu sei, com certeza absoluta eles não tiveram nem tempo e nem como estarem balanceando o jogo até o que assim, independente de qualquer coisa assim que acontece, tem cartas desbalanceadas, tem decks desbalanceados, tem várias coisas desbalanceadas. Aí o que acontece? Se eles forem incrementar a banlist agora, tô falando assim, pronto, 1 de janeiro, aí pronto, cartas como a Misha, se eles limitarem a 1, já vai, ó, facilitar pra caramba. E é bom que eles também, ó, pronto, a gente já vai botar a banlist. O que tem mais, o que precisa estar regulando, tá nivelando? Tem a possibilidade de botar assim, ó, a energia em tanto no primeiro quanto no segundo, logo no primeiro turno. Pronto, vamos botar mesmo que no ataque. Olha, facilita, meus filhos. Aí que acontece?
Esse item aqui também é relativamente crucial, porque é o seguinte, não vamos ser hipócritas que todo mundo, principalmente os que vieram até do Yu-Gi-Oh!, tá sendo pescado pela nostalgia. Tá sendo pescado pela nostalgia porque quem tá totalmente familiarizado com os jogos de Pokémon tá familiarizado com todos os jogos oficiais, ou seja, o Fire Red e todo, Black White, os Ruby Safire e Pokémon TCG Pocket é um mundo totalmente novo, entre aspas, né? Até para quem joga o Duel Links, o Master Duel, é totalmente diferente. Então, se eles botarem esses itens, que já aconteceu muito lá no Duel Links, que em épocas de baixa eles fazem o que? Lançavam Mago Negro, lançavam Dragão Branco, lançavam Maga Negra, os dois egípcios, ó, e chamava muita gente, que é o que o jogo tá precisando. Esses 6 meses vai estar extremamente crucial. Então, quanto mais eles puderem fazer isso aí, ó, vai ser extremamente muito benéfico. E outra coisa que eu não vi muita gente reclamando, eu vi uma ou outra reclamando, mas eu senti muito na pele, principalmente nesse evento que está acontecendo agora, nessa simulação do Ranked, que é o seguinte: alguns jogadores estão fazendo jogo lento, ou seja, simplesmente estão, ou quando vem com mão ruim, ou então quando estão na parte com 2 pontos a menos, ou sei lá, eles simplesmente já começam assim a abusar do tempo, com um único objetivo: fazer você perder a paciência e simplesmente quitar do jogo. Olha, jogo sujo não presta aqui não. O mesmo que ocorre tanto no Master Duel quanto do Duel Links, ó. Gente, se a Dena adicionar isso aí, a possibilidade de denunciar partidas lenta, olha, vai estar muito boas. E esse aí foi o vídeo aí especial, que o próximo vai estar mais especial ainda, que vai estar focado nas trocas e em alguns outros detalhes. E como vocês estão vendo aí, link na descrição. Todo na medida possível vai estar na descrição aí, para vocês estarem engajando tanto com a página oficial do fórum de Pokémon TCG Pocket, diretamente lá no fórum do Pokémon da Nintendo, tanto com a nossa comunidade, para estarem interagindo com as próximas listas que vamos estar enviando. Que eu, como vocês viram aí, já tenho contato tanto com a Dena quanto com a Nintendo, quanto com até assessoria, já tenho com outros setores também, para estar agilizando ainda mais também o Pokémon Day, que é um dos nossos principais objetivos. Então vale muito a pena vocês, principalmente, estar acompanhando o canal. Deixa o sininho, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o like, deixa os comentários aí para ajudar o engajamento. Então, até a próxima, galera. Fui!